Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui em nossos estúdios os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas conquistas e os seus desafios também. E na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, e a senhora Vanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, prazer renovado estarmos sempre juntos com nossos convidados. Conhecendo um pouco mais das pessoas que fazem essa grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E agora, Vanessinha, você vai apresentar a nossa convidada de hoje. É isso mesmo. Hoje nós estamos com ela, que é radialista, é comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, Maria Isilda Neto. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa, tudo bem, Dona Vanderly, sempre um prazer estar com vocês e participar mais uma vez desse programa. Eu acho muito bom, agradeço essa confiança de vocês. Bem-vinda. Muito obrigada. Nós vamos perguntar mais uma vez para você, como você conheceu o Espiritismo e conheceu o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz e a FEAL? Pois eu vim de uma família católica. Mas as respostas que eu recebia no catolicismo não me agradavam, não me satisfaziam, né? E eu tinha, assim, uma coisa muito séria em relação à história de Adão e Eva, né? Eu dizia sempre para as minhas amigas, até para minha mãe, falava, mas como que eu tenho que pagar por alguém que errou? Eu acho que não é justo isso, eu não dei maçã a ninguém, né? Então eu queria entender aquela história, né? Fiz primeira comunhão, porque a família toda é católica, né? Fui batizada, fui crismada. Mas quando conheci meu marido, ele é de uma família espírita. E aí, conversando, começaram a me dar livros para ler. Eu falei, nossa, aqui eu vou ter respostas, né? E comecei a ler os livros que elas me davam, as tias do meu marido, né? E aí uma delas, que já frequentava o Centro Espírita 3 de Outubro, lá na Lapa, ela me indicou as Casas André Luiz, né? Ela falou, olha, tem um Centro Espírita que é das Casas André Luiz, ela nem sabia direito o nome, né? Que é pertinho da sua casa. E lá fui eu, falei, bom, vou lá ver o que acontece. Cheguei lá, já me apresentei como querendo participar da casa. Ele falou, calma, né? Calma, porque eu queria já entender tudo, né? E aí comecei a participar das reuniões públicas, né? Recebi passe, me harmonizei, enfim. E aí já comecei no curso, né? Porque eu queria entender a doutrina, que ela me desse respostas que eu não tinha, né? Sou gêmea de um menino e eu também não entendia muito bem aquilo. Por que eu tenho que ser gêmea? Por que eu tenho que comemorar o aniversário com mais alguém? Eu achava que eu não tinha uma individualidade, eu não achava que eu não tinha, assim, uma privacidade, né, nas comemorações. Então, isso também era uma coisa que eu queria entender, né? Então, me encontrei e adoro as Casas André Luiz, adoro o Centro Espírita Nosso Lar, não tenho a mínima vontade de mudar, né? Porque, sabe quando você se encontra no lugar? Sim. Uhum. Então, fui muito bem recebida, as expositoras que eu tive no curso me ajudaram muito. Até hoje, a minha grande amiga, né, expositora é a Valquíria Ucharski, que vocês devem conhecer, lógico, Eu conheço. Conhece, né? Então, é uma alegria estar participando dessa instituição, né? Muito bom. Como é que surgiu o convite, Isilda, de você ser comunicadora? E quais são os programas que você realiza atualmente? E também como tem sido essa experiência? Então, no curso, né, eu era sempre aqui, quem quer fazer a prece? Quem quer fazer a vibração? Quem queria falar? Eu levantava o braço, eu quero, né? Então as expositoras foram percebendo que eu tinha uma característica de falar, de me comunicar, gostava, né? Então eu fui indicada para o curso de dirigente de palestra pública.
Lá fui, fiz, né? Não, fiz de dirigente. Primeiro a gente começou como dirigente, né? Dirigir a palestra. Fiz o curso e tal. Aí começou a dar certo. Eu me lembro que a primeira reunião que eu fiz, que eu nunca vou me esquecer, foi com o seu Gastão. Então, eu estava muito nervosa, porque eu achava o seu Gastão, assim, uma coisa, né? Era especial, né? E ele me deu uma força tão grande que isso me acalentou tanto, me ajudou tanto, que eu segui em frente, né? E depois a própria Valquíria me convidou para fazer o curso de expositora de tribuna. E de tribuna e de sala de aula. Então eu fui fazendo os cursos conforme eles existiam, né? E fui entrando nas tarefas, né? Então, eu adoro, eu chego na frente, hoje eu estou na frente, não, hoje eu estou aqui com ele, né? Mas eu acho, assim, uma coisa tão agradável, tão boa, eu fico preocupada para começar, mas quando eu começo, parece que eu estou na minha casa. Então, assim, eu adoro. É tão bom, né? A pessoa se identificar assim, saber que fala com o coração. Pois é. E aí atinge as pessoas, né, que estão ouvindo, que estão assistindo. Aí a gente pergunta para você, como que é o retorno dos ouvintes, dos telespectadores nos programas que você participa e apresenta? O retorno, eu tive um retorno negativo só. Isso, porque também acontece, faz né? parte, faz parte. Não, isso é interessante para você se avaliar, né? Aprendizado, né? Mas que também não me abalou, né? Foi uma coisa que eu falei, bom, eu vou pensar se realmente a pessoa tem razão. Tem razão, né? Cheguei à conclusão que ele mal interpretou a minha conduta. Porque foi no Clube Amigos da Boa Nova, no Encontro Amigos da Boa Nova. Ele disse que eu não o cumprimentei, mas eu não o conhecia. Então eu não podia cumprimentá-lo assim. Sabe, você passa por tantas pessoas nesse encontro, né? Então algumas você conhece, outras vêm falar com você, mas o retorno para mim é sempre bem positivo, graças a Deus. A surpresa maior foi as pessoas pedirem autógrafo, que eu não sabia nem como fazer. A primeira vez que me pediram, eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Eu assinei lá o caderninho da pessoa e também, num dos shoppings que eu fui, entrei no elevador e comentei alguma coisa com as pessoas que estavam lá. E uma delas falou assim, você trabalha na Rádio Boa Nova. Então, isso é muito bom, né? E você conhece a voz, né? Isso é muito bom. Muito gostoso. E mesmo nas aulas, as pessoas, elas me respeitam bastante, elas até me ajudam, porque elas me fazem estudar mais, né? Sim. Então, eu acho que o retorno é bem positivo, assim, é bem estimulador, na verdade, estimulador, que me faz cada vez melhorar mais, né? Tanto que nos cursos, cada ano eu falo assim, eu lamento porque a cada ano eu aprendi uma coisa nova. E aquele grupo que passou por mim não recebeu esse conhecimento novo, né? Então eu acho interessante isso, porque é muito, para mim é extraordinário, né? Tanto que desde criança eu brincava de microfone. Eu pegava a corda, sabe a corda de pular, né? Que é uma corda grande, eu amarrava, minha avó tinha um ambiente lá que tinha um espelho muito grande. E a gente morava tudo no mesmo quintal. Então eu pegava a corda, amarrava assim num preguinho que tinha na parede do quarto e fazia um nó bem grande. E aí cantava, falava em frente ao espelho, como era o público, que eu imaginava o público lá no espelho. E falava, e cantava, e a minha avó assistia. Muito legal. Gostoso, Que bacana. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, você está no Espírito de Mulher? Espírito de Mulher, no jornal Nova Era, né? E só agora. Só. E dois programas. E de vez em quando eu venho assim, participar de alguma coisa. Excelente, né? Zilda. Como é que é o trabalho? Conta para nós o trabalho que você realiza no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Há quanto tempo que você é voluntária lá? O que hoje você faz na instituição? Né? Então, eu comecei lá em 1986, né? Eu passei por praticamente todas as atividades da casa, né? Comecei lá pelas gestantes, que eu acho que é um ponto bem importante para nós, né?
pelo passe, pelo salão de palestra, né, da reunião pública, na orientação aos espíritos, enfim, passei, acho que por orientação aos espíritos também fui, passei por acho que por todas as atividades do centro, né? Então, hoje, eu estou no departamento de ensino, que é no curso de doutrina, né? Estou no 4º ano, faço também nas reuniões públicas, eu faço a palestra e quando precisa também dirijo, né? O que mais? Acho que só. Já Mas tá é bom. bastante Já coisa. só, né? Bastante coisa. Eu acho que é uma tarefa bem interessante, que nós aprendemos muito e nos transformamos muito, porque as pessoas nos ajudam a nos transformarmos, Com né? certeza, o relacionamento, Né? Porque a gente vê tantas histórias, tantas situações, tantas dificuldades, e ao mesmo tempo tantas pessoas que por nos ouvirem e assimilarem aquilo como uma verdade, na verdade assim, elas vão buscar isso, se aquilo que nós estamos falando é uma coisa boa, verdadeira, né? E vão para a tarefa. Então isso é interessante, é muito bom, é muito gratificante ver os alunos que a gente ajudou a compreender a doutrina, a trabalharem, a se destacarem. Esse é um verdade. retorno, né, principal também. Isso, alunos que hoje são expositores, é muito bom, né? Porque elas também trazem conhecimento, porque elas têm uma geração diferente, então é uma troca bastante importante, né? É verdade. E você falou em sala de aula, né, cursos de doutrina. Para esse ano de 2020, que nós estamos aí no início de aulas, tem novidades nos programas, nessas atividades que são realizadas no Centro Espírita Nosso Lar? Então, alguns anos, né, acho que no introdutório teve mudanças no programa, né? Nos outros, a gente já tinha feito algumas modificações que, então, são consideradas atualizadas, né? É interessante. E, assim, eu acho que as pessoas estão, eu entendo, né? Não sei se é assim, eu sinto isso, que elas estão imbuídas de aprender, de assimilar o ensinamento, isso que é interessante. Porque o curso ele uma porta de entrada para conhecer a doutrina. O estudo é constante, Constante, né? isso. Mas tem uma parte fundamental que tem que ser passada. Sim. Mas eu sei que no dia a dia acaba surgindo as coisas também que vão acontecendo na sociedade, né? E sempre dá uma oportunidade de se estar trabalhando. Pois é, eu acho que nós fizemos a reunião dos expositores agora, há uns dias atrás, né? E o que a gente tem uma preocupação também, isso a coordenadora falou, isso é interessante, com as situações que o mundo está vivendo. Colocar a doutrina espírita, eu acho que isso é muito importante, colocar a doutrina espírita nessas situações pelas quais o mundo passa, que muitas pessoas não entendem, né? É importante contextualizar mesmo, isso, né? Porque elas querem respostas, né? E uma coisa que é interessante também, que nós, pelo menos eu entendo que é interessante, é o seguinte, trazer a base da doutrina, né? Mas não sobrecarregar o aluno de conteúdo, porque senão ele não dá conta de assimilar. Então, às vezes, é melhor tirarmos as dúvidas que eles têm, nos baseando nessa doutrina, né, no conteúdo do programa, né, do que ficar massificando. Sim, ficar só no teórico, ali, né, quadradinho isso, ali. Então, eu acho que isso que me ajuda bastante. Porque eu adoro contar história, eu adoro falar das coisas que estão acontecendo, então vai doutrina na história, né? E claro. isso a pessoa assimila melhor, né? Então Muito é bom. interessante. Muito bom. Maria Isilda Neto, a nossa convidada de hoje, que vai continuar contando a sua história, né? Aqui compartilhando conosco seus aprendizados no Quem Somos Nós de hoje, que vai para o intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Fique por aí.